a paz de todos. Hoje a reflexão fica no livro de Mateus, no capítulo 27. Eu acredito que o Senhor ele quer falar a respeito de algo que a gente está apegado, né? E esse algo ele tem atrapalhado a concretização dos planos dele, dos projetos dele na nossa vida. Eu vou ler a partir do versículo 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive com o Senhor, né? E essa experiência, ela ajuda a gente a entender que essa reflexão de hoje. Eu sei que o jejum, a gente não deve falar para ninguém, né? Quando a gente está fazendo. Jesus fala pra gente, né, se arrumar, se pentear, pra não ficar dando uma de coitado, né, quando tá jejuando. Porém, esse jejum, ele já passou. Foi mais ou menos uns 2 anos atrás. Então, eu sinto paz de vir aqui e contar essa experiência. Jesus, ele fala assim pra gente revelar no claro o que ele nos revelou no oculto, né, no escuro. Então, foi o seguinte, eu tava fazendo um jejum, tá? Eram 5 dias, nesses 5 dias, eu ficaria sem comer sal. Aliás, tudo que eu comeria seria absolutamente sem sal. Tinha um salgadinho no meu armário, um salgadinho desses amarelos de milho, e quando faltavam 2 dias pra terminar esse jejum, eu me senti muito, muito tentada a comer esse salgadinho. Aí veio aqueles pensamentos, né? Quando a gente começa a se questionar, por que eu tô fazendo esse jejum? Por que fica passando vontade? Que Deus não quer que a gente fique passando vontade. Que esse sacrifício que não é necessário. Que o sacrifício já foi feito. E daí eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, quer saber? Eu vou parar com esse jejum e vou comer. Mas antes de comer, eu vou orar e vou tirar uma palavra pra ter certeza que Deus ele não tá se importando mesmo com esse jejum. E aí, eu orei e abri e saiu essa palavra aqui, né? E o entendimento que me veio foi o seguinte: o Senhor falando pra mim, né? Filha, você é o templo, né? E dentro de você tem Jesus e Barrabás. Quem você quer que fique com você e quem você escolhe mandar embora do seu templo? Eu ali meditando, falei, é claro que eu fico com Jesus. Ainda mais levando em consideração que Barrabás, ele era um criminoso, né? Eu falei assim, eu mando embora Barrabás e fico com Jesus, é claro. E aí veio um entendimento, né? Ele falando assim, como você escolheu Jesus? Jesus, ele é o sacrifício. Ele é o você deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então, como você escolheu Jesus, você não come, né, o salgadinho, segue até o fim com o jejum, termina o jejum, finaliza, né, que eu sou contigo. Então, assim, daí eu já entendi, né, que aquele jejum, Deus ele estava considerando. Então, de repente, você tá fazendo aí um sacrifício, ou você quer fazer um sacrifício, você já até se acostumou, você fala assim, vou continuar assim mesmo, Deus não quer saber disso, Deus não se importa com esse tipo de sacrifício e tal. Só que não, ele se importa com cada sacrifício que a gente faz, né? Ele se importa e ele aceita, né? Por mais que às vezes pareça pequeno, ele aceita, né? Eu sei que tem a palavra que fala que é melhor obedecer, né, do que sacrificar. Mas é claro que a gente tem que não pode usar esse versículo pra gente ficar no nosso comodismo e deixar de fazer sacrifício, porque é preciso sacrificar, é preciso jejuar. Se a gente não jejuar, a gente não consegue ter comunhão com Deus. Se a gente não disser não para muitas coisas que atrapalham a gente não consegue ter a comunhão com Deus ou não consegue concluir algo que Ele colocou na nossa vida. Então, assim, Jesus, ele é o sacrifício, é o a gente falar não pra gente mesmo, pra nossa carne. E também, ele é a consumação, né? O sacrifício é a consumação daquele projeto que Ele deu, que Ele colocou na nossa vida. Barrabás, em contrapartida, ele é aquilo que vem pra roubar, né? E Barrabás, ele era um ladrão, ele era um criminoso, né? Então, aqui no nosso caso, ele vem para querer abortar os planos, né, de Deus, os projetos de Deus,
né? Imagino que eu tava com esse jejum e eu tava pensando assim, que Deus, ele não tava considerando, né? Então eu ia abortar uma coisa que Deus, ele tava considerando, né? Por causa de um pensamento. Por isso que, é claro, que a gente precisamos sempre orar, principalmente quando a gente está em jejum, que a gente se sente tentado a fazer alguma coisa, né? Ou independente se a gente está em jejum ou não, quando a gente se sente tentado a fazer alguma coisa, precisa orar, que Deus, ele vem, ele traz o socorro pra gente, imediato. O Barrabás, ele é aquilo que ele é o ladrão, então ele vem para roubar os nossos sonhos, a nossa esperança, as nossas forças, a nossa concentração. Ele vem para desviar a gente dos planos, né, dos projetos de Deus. De repente, você tem aí um Barrabás, né? No meu caso aqui, o Barrabás era um salgadinho, né? Que ia me atrapalhar. Ora, parecia uma coisa tão boba, né? Mas ele ia atrapalhar uma coisa que Deus estava considerando. Então, assim, ó, de repente você está fazendo uma coisa que você pensa assim, isso é muito bobo, Deus não se importa com isso, né? Já tô acostumada, assim. Só que não, né? Hoje, Deus, ele te pergunta assim, ó, quem você escolhe manter com você? Jesus ou Barrabás, né? Então, que a gente possa fazer essa escolha, né? E escolher o sacrifício. Por mais que às vezes pareça doloroso e mais difícil, né? É o sacrifício que vai levar a gente à consumação daquele projeto, daquele sonho que Deus colocou na nossa frente, na nossa vida. Jesus, ele foi crucificado, né? A partir dessa decisão aí do povo que escolheu crucificar Jesus, né, que parecia algo que era assim meio sinistro. Eu sempre falava muito, esse povo é um povo ingrato, que estava ali com Jesus e depois mandou crucificar Jesus, o próprio povo que estava ali junto com ele, depois mandou crucificar, e ainda fala, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas isso era um plano oculto, né, de Deus. Tinha que ser assim. Se Jesus não fosse crucificado, hoje a gente não teria salvação, não teria solução para nós, né? Mas graças a Deus, Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado, e por causa dele nós temos a salvação. Nós somos livres das condenações, das cadeias, né? Hoje nós temos autoridade sobre todo o mal. Deus nos deu através desse sacrifício de Jesus, né? Então, assim, através desse sacrifício que você precisa fazer, que parece doloroso, que parece algo que não vai trazer tanto prazer agora nesse momento, mas é algo que lá na frente vai te promover, vai te fazer crescer de alguma forma. Jesus, a partir desse momento que Pilatos lavou as mãos, entregou Jesus ali para ser crucificado, a partir desse momento começou as humilhações que Jesus passou. Ali os soldados começaram a cuspir nele, tiraram as roupas dele e começaram a jogar dados, tirando sorte, né? E ali ele passou muita humilhação. Ali foi, acredito que uma parte muito, muito difícil para ele. E parecia ali que tudo estava dando errado, mas era exatamente isso que tinha que acontecer. Estava dando tudo, absolutamente tudo certo, porque era assim que tinha que ser. Então, às vezes, a gente sacrificando, quando a gente solta Barrabás, parece não ser tão fácil, né? É difícil, às vezes pode ser uma humilhação que você tem que passar, né? Mas fazendo a vontade de Deus. Pode ser algo que você não queira fazer, mas é exatamente nesse ato, nessa escolha, que vai vir a sua vitória, que vai vir aquele resultado esperado, né? Que você tanto espera. Então, fica essa reflexão hoje aqui, tá bom? Que nós possamos sempre escolher Jesus e mandar embora Barrabás. Senhor Jesus, louvado e adorado seja o Senhor e o teu santo nome para sempre. Soberano é o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Pai, eu apresento ao Senhor as nossas vidas e peço que nos livres de fazer a nossa própria vontade, mas que a tua vontade, que é infinitamente maior e melhor do que a nossa, seja feita através de nós. Senhor, afasta de nós tudo o que tem adiado os teus planos em nossas vidas. Livra-nos das murmurações e desobediência que tem nos feito andar em círculos e nos ajude a seguir o teu caminho que é reto, que é a verdade que nos leva à vida. E na autoridade do Espírito Santo que o Senhor me deu, eu repreendo agora todo o pensamento negativo, pensamento suicida, toda a sobrecarga mental que essa pessoa está sentindo, seja repreendido em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, transborde sobre essa vida. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.